Grande. E aí, meu amigo, beleza? Beleza, como está a família? Todos bem aí? Muito bem. Curtindo o frio no Rio de Janeiro. Eu ia perguntar isso, como é que tá aí? Tá muito frio? Tá carioca, tá congelando. Demais, né? Demais. Hoje de manhã cedo tava 10 graus por aqui, rapaz. Ó, o negócio tá barra pesada. Tá barra pesada. A gente não tá acostumado, não. Gostei da sua introdução aí, acho que você tocou em fatos relevantes aí, coisas interessantes que você comentou. Maravilha, maravilha. Levantei a bola aqui para você trabalhar bem, chutar ela. Pois bem, Dr. Lourenço Pinto Peixoto, ele é cirurgião e chefe do Centro de Atenção Especializada do Quadril do INTO. Ele é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Quadril do Rio de Janeiro e é ex-fellow em artroscopia do quadril na Steadman Philippon Research Institute. Lourenço, a palavra é sua mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite, por permanecer aqui para compartilhar com a gente por uma horinha, tá? Muito obrigado. Obrigado, prazer enorme estar contigo aí. A gente, trabalha no mesmo hospital e estamos juntos na mesma batalha aí, né? Nós médicos, nós fisioterapeutas, psicólogos, treinadores físicos, todos andamos juntos com o mesmo objetivo. Na verdade, É isso, uma das verdade. coisas que me tocou muito na minha passagem lá no Filipão, lá em Vail, no Colorado, foi justamente isso. Eu me lembro muito bem que as sessões clínicas eram toda segunda-feira de manhã e tinha o corpo clínico inteiro, né? Quer dizer, os fisioterapeutas, treinadores físicos e ortopedistas discutiam os casos da semana ou debatiam artigos, né? Então, essa interação é fundamental. Eu trouxe essa cultura para cá e trabalho sempre em conjunto com meus amigos fisioterapeutas e treinadores físicos. Isso daí é fundamental. Porque Maravilha. É um objetivo, aprendizado, né? nosso objetivo é o mesmo, é o bem-estar do paciente, né? Nosso sucesso anda junto, né? Se o paciente fica bem, todos nós ganhamos, né? Seja ele tratado de maneira conservadora, seja ele tratado de forma cirúrgica, né? Então, o objetivo é o mesmo. Verdade, verdade. O caminho é esse. Muito bom. Olha, vocês podem fazer as perguntas à vontade. Eu peço para que as perguntas direcionadas ao Lourenço aqui sejam colocadas nessa interrogação, nesse balãozinho, tá? Que eu oportunamente passo para ele. Tá? E podem fazer comentários aqui à vontade. Ele provavelmente vai visualizar, inclusive, esses comentários de vocês aqui. Tá? Bom, Lourenço, vou começar. É, antes de te perguntar, que eu tinha ideia de perguntar aqui sobre fatores de risco, né, num primeiro momento, mas eu considerando, Lourenço, que o nosso público aqui, seja o que está ao vivo agora, seja o que assiste depois, e a gente habitualmente tem um número importante, substancial de views depois da live, um público muito variado, desde os colegas bastante experientes, inclusive, mas tem muitos graduandos também, tá? Então eu vou te pedir assim, você pode dizer o que é uma artroscopia para gente? É, é, aí assim, a gente remonta a história, né? Quer dizer, isso que você antecipou, né? Smith Peterson já descrevia impacto femoroacetabular em 1936. McMurray descreveu a deformidade em cabo de pistola em 1970 e poucos, né? Que é o CAM, né? E o Gans, né, em 2003, ele só juntou as peças, quer dizer, ele é o pai do impacto femoroacetabular, mas foi o mérito maior dele foi conseguir juntar as peças. Você vê que a gente não faz nada sozinho, a gente vai subindo naquilo que as pessoas vão construindo. A ciência é assim, né? Você vai acrescentando pequenos Sim. tijolos e alguém, de repente, chega ali e consegue juntar tudo e mostrar, como é que a gente não enxergava isso antes? Né? E o Gans, né, ele trabalha na Suíça, né? Ele tem um serviço na Suíça e ele chegou a essa conclusão através dos tratamentos que ele fazia de osteotomia periacetabular, que é uma cirurgia aberta, do tratamento da displasia. Quer dizer, a displasia é uma falta de cobertura acetabular, ele faz uma osteotomia periacetabular e aumenta a cobertura da cabeça femoral. Só que em determinados casos ele aumentava demais. E ele percebeu que os pacientes desenvolviam dor na virilha e ele começou a se ligar que havia um conflito entre a estrutura do acetábulo com a cabeça femoral e começou a observar isso em pacientes que ele não tinha feito osteotomia.
né? E daí que ele se ligou que havia uma entidade chamada impacto femoroacetabular. E ele era um cirurgião de cirurgia aberta. Então, ele, inicialmente, ele começou a abordar essa patologia por via aberta. Então, o pai da doença, entre aspas, ele é um cirurgião de via aberta. Ele abria o quadril, luxava o quadril, tirava o camo, reparava o labrum e daí por diante. Só que, em paralelo a isso, né, já existia artroscopia do quadril. Desde a década de 70, se fazia artroscopia do quadril para indicações assim meio pouco claras. Quer dizer, um autor inglês, o Michael Gross, ele descreveu uma série de casos para artroscopia do quadril, quadris displasos que ele entrava na articulação das crianças e via se o ligamento redondo era hipertrófico e dali se era possível reduzir fechado aquele quadril ou era preciso reduzir aberto em luxações congênitas do quadril em crianças. Né? Aí houve um gap grande aí na década de 90, 95, o Thomas Bird, que operou o Guga, por exemplo, dentre outros, né, começaram a desenvolver a técnica da artroscopia do quadril, mas eles entravam na articulação do quadril sem saber muito bem o que eles iam fazer lá dentro, porque eles não conheciam o impacto femoroacetabular. Então, eles tratavam, muitas vezes, a lesão labral. Né? Quer dizer, já havia ressonância magnética, principalmente no primeiro mundo, e aí começou a haver diagnóstico de lesão labral, né? E muitos faziam artroscopia para ressecção do labro, né? Para retirada de corpos livres, para sinovectomia. Né? Não se conhecia, porque hoje em dia, quem faz artroscopia do quadril, faz artroscopia do quadril para impacto femoroacetabular em 98% das vezes. Praticamente para tudo. A artroscopia se presta no quadril basicamente para tratar o impacto femoroacetabular. E ela já existia antes do advento, entre aspas, do impacto femoroacetabular. E aí o Guga entrou nessa. O Guga operou em 2002 e o trabalho do Gans é de 2003. Então o Guga fez uma artroscopia do quadril para tratamento da lesão labral. Não é? Que hoje, o que o Guga fala, né? Que essa cirurgia que foi feita em mim, hoje em dia seria um crime, é isso. Ele se refere a isso, é entrar no quadril e tirar o labro, é como se fosse entrar num joelho e fazer uma meniscectomia. Então, isso é impensável hoje em dia. Como é que as coisas evoluem, não é? E a artroscopia do quadril é uma via de acesso. Então, o Gans tratava impacto com a via aberta. E a via artroscópica é você fazer o mesmo procedimento, só que com 2 furinhos na maioria das vezes. A gente faz 2 acessos, a gente chama de portais, e por um portal entra uma câmera comprida, né? E pelo outro portal entram os instrumentais. E basicamente o que a gente faz é reparar o labrum, né? Porque o labrum ele desinsere da borda do acetábulo, né? E normalmente ele desinsere e a substância dele fica toda íntegra. Então a gente consegue entrar com a videoartroscopia e reparar ele com um instrumental que a gente chama de âncoras. A gente costura o labrum de volta ao rebordo do acetábulo e depois a gente tira o excesso de cobertura acetabular, se for o caso, se for um impacto tipo pincer ou misto, e resseca o excesso de osso na transição entre a cabeça e o colo do fêmur, se houver um came associado. Entendeu? Então, é essa estratégia. A artroscopia, ela hoje é padrão ouro, porque tem menos complicação, é rápido e é reprodutível. Né? Então, assim, na primeira década dos anos 2000, ali, 2000 a 2010, ainda era o padrão ouro o tratamento aberto pela técnica de Gans, pela luxação controlada de Gans do quadril, e depois a artroscopia foi ganhando terreno cada vez mais, e hoje nem se pensa mais em fazer tratamento aberto, apesar de o Gans ainda fazer. Né? Mas é um outro público, né? Quer dizer, aqui no Brasil, quase que é difícil de vender ideia, né? Então, a artroscopia, menos morbidade, seguro, rápido, a recuperação. Então, veio para ficar. Legal, legal esse contexto histórico. Pô, adoro isso, muito legal. Bom, agora sim, eu te pergunto, fatores de risco, existem fatores conhecidos para o impacto femoroacetabular? O que a gente sabe hoje? Tem uns trabalhos assim, lá do grupo que eu fiquei lá que é o grupo do Filipão, né? O Filipão foi um dos que operaram o Guga, depois ele, né, essas ideias de 2005, alguma coisa assim. E eles pegaram um grupo de meninos jovens
né, de 10 a 12 anos de idade, uns 30 meninos. Depois eu compartilho contigo esse trabalho. E radiografaram eles, né? Viram a morfologia radiológica do quadril desses meninos, né? E pegaram um grupo de meninos também que jogava hóquei no gelo, mais ou menos da mesma faixa etária, pareados, né? E radiografaram. Então, a prevalência da imagem típica de impacto nesses dois grupos era semelhante de início. E depois do segmento, com 18 anos de idade, o grupo que praticava atividade esportiva tinha um aumento de prevalência da morfologia do impacto femoral acetabular muito maior. Então, assim, especula-se que a exposição à atividade física, né, durante o estirão de crescimento seja um fator de risco para o desenvolvimento desse tipo de problema, sabe? E o que a gente faz com essa informação, né? O problema de tudo isso aí é que a gente não consegue chegar aos 10 anos de idade e discernir quem é quem, né? Separar o joio do trigo, né? Porque aí você poderia fazer um aconselhamento, aquela família, ó, você tem um filho com fator de risco para desenvolver essa patologia, né? Esse aqui tem que pegar leve, esse aqui pode ir adiante, né? A gente ainda não tem essa ferramenta. Então, assim, é possível que haja alguma questão de polimorfismo, né? De expressão gênica específica para determinados grupos. Tem alguns trabalhos aí nessa direção, tem até um trabalho do pessoal de Stanford, publicado recentemente, que tem uma evidência moderada em relação a polimorfismo. Acredito que seja multifatorial, que haja um fator intrínseco, obviamente que não é toda criança exposta à atividade física que vai desenvolver esse tipo de problema, né? Mas parece ter deve ter um fator intrínseco, que a gente ainda não sabe especificamente qual é, mas também tem um fator extrínseco, que é a exposição à atividade física. Alguns especulam que seja uma fisiólise frustra, né? Quer dizer, um escorregamento da fise, né, subclínico ali, que não chega da clínica, né? E aquilo ali é uma tentativa, o CAMI, né, principalmente, é uma tentativa da fise, da natureza, de agarrar, de ancorar a fise para que ela não escorregue mais, e ali por diante gera-se uma deformidade que pode gerar repercussão clínica, né? Então, é por aí. Sim. Ou seja, estamos, como na maioria das vezes, ainda com incertezas, né? Exato. E provavelmente, depois que sair uma resposta, vão vir outras 3 perguntas. Exato. E assim a gente continua. É assim, faz parte. Essa é a nossa vida. É a nossa vida, é isso. E é isso que motiva, inclusive, a gente, faz parte. É isso, é assim que tem que ser. Essa é a ciência. Lourenço, quem é que tem que fazer cirurgia? Como é que você indica cirurgia ou não para um cidadão que se apresenta para você? Seja sintomático insidioso, como é que você faz isso? Hoje em dia, D'Angelo, isso daí é uma temática interessante, né? Porque eu brinco com as pessoas, assim, que num passado, assim, talvez na década de 90, e quem veio antes enxergava de menos. E hoje a gente enxerga demais, sabe? Então, a dificuldade do manejo clínico hoje é que o paciente chega com diagnóstico de imagem, né? Entendeu? Então, assim, eu poderia operar 4, 5 vezes mais do que eu opero se eu quisesse. Né? Então, assim, os 3 pilares do diagnóstico, primeiro, do impacto, não é toda lesão labral que é impacto femoroacetabular. Tá? Tem lesão labral que não tem nada a ver com a clínica, é achado, entendeu? Tem ângulo alfa, né, medido, vem o diagnóstico da radiologia como impacto femoroacetabular, o paciente não tem clínica, por isso que tem entidade impacto femoroacetabular e tem síndrome do impacto femoroacetabular. É uma tentativa de se caracterizar o que é sintomático e o que não é. Tá? Porque a gente não vai tratar uma ressonância. Eu não trato quadris assintomáticos. Existe uma prevalência alta em ex-atletas veteranos assintomáticos de morfologias do tipo impacto femoroacetabular e pessoas perfeitamente assintomáticas. Entendeu? Então, é um somatório de história clínica, a história tem que ser típica, tá? O exame físico e imagem, tem tudo apontar na mesma direção. Primeiro, para fechar o diagnóstico e pensar em tratamento cirúrgico. E depois tem que ser refratário ao tratamento conservador. Via de regra, tá? A maioria, o perfil do paciente que tem o potencial para evoluir para o tratamento cirúrgico é aquele cara que não tem artrose, tá? Ele não manca, ele raramente usa anti-inflamatório. O negócio dele é assim,
Pô, tô com dor para surfar, tô com dor para lutar jiu-jitsu, se eu parar de lutar jiu-jitsu, eu fico bem. Só que eu quero continuar lutando jiu-jitsu. Pô, tá me atrapalhando a surfar. Se eu paro de surfar, fico legal, né? Ou só quando eu fico sentado muito tempo que começa a doer. É diferente do sintoma da artrose, né? Quer dizer, o cara manca, que toma anti-inflamatório, que a dor acorda à noite, né? Então, assim, ele tem que preencher todos os critérios, né, de história clínica, exame físico e imagem, e tem que me provar que aquela patologia é refratária, porque a maioria chega para mim ainda com bom espaço articular, sabe, sem sinais de uma evolução iminente para uma artrose avançada. A maioria chega com sem sinais de artrose, tem clínica de dor no quadril, imagem e tal. Então, esse cara, eu falo para ele sempre assim, você pode se dar ao luxo de tentar o tratamento conservador. E isso só vai ser cirúrgico se você me provar o contrário. Existem exceções, que não é a maior parte dos casos. Uma exceção é atleta profissional, que aí pode ter peculiaridades, excepcionalidades, né? Quer dizer, eu estou no Brasil por um período, quero resolver isso logo, porque vou assinar um contrato, né? Alguma coisa do gênero, que a gente pode, assim, de uma maneira excepcional, negociar, mas isso foge à regra. E também uma outra situação que é mais rara é quando chega com diagnóstico de impacto, já com sinais de evolução para artrose. Entendeu? Aquele que está descendo a ladeira, sabe? Sim. Aí eu costumo até dar chance de tratamento conservador, mas eu deixo ele mais por perto, entendeu? Porque com medo de evoluir para artrose, apesar de a gente não ter evidência científica comprovadamente de que o tratamento cirúrgico do impacto femoroacetabular vai mudar a história natural da doença. A gente precisa de mais follow-up para saber. É provável, porque esses pacientes melhoram clinicamente. É provável que a gente esteja mudando a história natural da doença para um percentual razoável desses pacientes. Mas não há essa evidência, né? Perfeito. Os pacientes, bom, você certamente tem todo tipo de paciente, desde atleta de ponta, quem visitar o teu perfil vai ver lá, tem atleta de ponta, tem indivíduos ativos, né? Outros nem tanto. Eles chegam, como é que chega esse paciente, Lourenço, em relação à expectativa? Muitas vezes o paciente chega, até para mim, hoje eu conversei com uma paciente por telefone, conversei por telefone exatamente em relação à questão da expectativa que ela criou para a cirurgia que ela realizou, tá? E parece não ter atendido as expectativas. E ela queria, inclusive, por telefone, que eu desse algum prognóstico, se tipo assim, vai dar certo se eu fizer o tratamento fisioterapêutico. E aí foi uma longa conversa, né, até que ela mesma colocou, interessante, que ela mesma respondeu que não dá para ter certeza de nada. No final das contas, ela mesma respondeu. Eu falei, pois a gente não tá falando de uma ciência exata, a gente está falando das ciências da saúde. Que a gente tem muito mais incerteza do que certeza. Agora, claro, a partir de uma avaliação cuidadosa, a gente consegue dar algum prognóstico. Não é um chute, é um prognóstico baseado em achados, eu diria que no mínimo menos subjetivos. Como é que você faz para alinhar a tua expectativa com a expectativa do paciente? Como é que é essa conversa, assim? Eu tento aumentar ao máximo, né, a minha margem de segurança, né? E a margem de segurança passa por sempre solicitar que o paciente faça tratamento conservador. Nenhum paciente vai chegar para mim com um mês de dor e vai ser operado. Isso é quase que impossível, porque eu quero que ele esgote dentro da cabeça dele, né, as possibilidades outras que não a cirurgia, porque eu não sei ao certo, eu não posso garantir, né, que o tratamento cirúrgico vai ser eficiente, que ele não vai ter uma complicação, de que ele vai estar dentro do percentual de pacientes com resultados moderados ou ruins. Então, já parto daí. Ele vai ter que chegar para mim e falar assim, não deu para mim, e aí a partir daí a gente conversa, né? E eu tendo, né? Eu aprendi a indicar muito melhor.
né? Porque você aí aumenta a margem, é mais uma manobra, né? Para você tentar aumentar a tua margem de segurança para o paciente, para você poder oferecer para ele uma expectativa mais realística. É aquela coisa que eu te falei, apontando tudo na mesma direção, história clínica, exame físico e imagem. Daí eu consigo dar para ele uma previsibilidade maior daquilo que a gente vai obter com o tratamento cirúrgico. Então, assim, qual é o problema? Um dos problemas da artroscopia do quadril são dois, né? É a curva de aprendizado técnica do cirurgião, que é uma curva difícil, tá? Por que eu consegui fazer a curva? Porque eu tinha acesso ao cadáver lab nos Estados Unidos. Eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos e que o hospital, no subsolo, tinha uma estrutura como se fosse um centro cirúrgico para cadáver lab com âncora, com tudo, com todo instrumental e com cadáver fresco que a gente não tem no Brasil, que é o cadáver que eles vendem, a peça, né? O quadril só vem congelado, descongela com 24 horas e depois fica igual um ser humano normal, com a mesma flexibilidade, elasticidade, e com todo o instrumental você consegue fazer a curva, né? Então esse é um dos grandes problemas, curva, né? E a outra coisa, curva de técnica, e a outra coisa é curva de indicação, você aprender que paciente você deve oferecer a cirurgia e para quem você deve não oferecer a cirurgia. Então, hoje, passados esses anos, tendo passado essas duas curvas, hoje eu consigo discernir se o paciente é um bom paciente, né, quer dizer, o impacto femoroacetabular típico, né, refratário ao tratamento conservador, a margem de segurança para esse cara aí, a chance de ele ter um bom resultado é de 90%, 95%, entendeu? E moderada 8%, e mau resultado 2%, 3%. Mas isso depois de um filtro, alguns filtros, entendeu? E talvez isso não seja a realidade de quem está começando, entendeu? Porque é aquilo, né? Quem está começando acha que a curva é só técnica. E depois ele vai ter um sabor, eu gosto de brincar também, de ter aquilo que eu falo, assim, de ter almas penadas arrastando corrente no teu consultório, entendeu? Que são os maus resultados, entendeu? Porque dói na gente. Você operar alguém não está legal, entendeu? A pessoa está insatisfeita, isso daí não dá para sair operando todo mundo, sabe? Eu vivo de bons resultados. Então, em terminar essas duas curvas, hoje eu consigo oferecer assim, uma margem de segurança bem razoável. Isso é realístico, entendeu? Então ele sabe que há uma possibilidade de ainda ficar alguma sintomatologia, porque a gente entra no quadril, a gente abre a cápsula, né? A gente coloca fio de sutura ali no recesso entre o labrum e a cápsula, a gente resseca osso no rebordo acetabular, a gente tira osso da transição colo-cabeça, e depois que a gente sai, aí entra a biologia vai fazer a parte dela, né? Então, processo de cicatrização, pode se formar aderência, pode o labro não cicatrizar, né? Pode inúmeras coisas. Às vezes, a mesma equipe opera 2 quadris do mesmo paciente, um fica sintomático, o outro fica... Um fica bom, ou um fica ótimo, o outro fica moderado. Então... Perfeito. Cirurgia... A gente quer fidelizar pela saúde, não quer fidelizar pela doença. A gente quer que o paciente volte lá no nosso consultório para agradecer, para dar um presente, para bater um papo, né? Isso que é legal, né? A gente realmente não fica nem um pouco satisfeito. A gente não estudou para isso. Não, e é bacana, assim, chegar um paciente com indicação cirúrgica e você contraindicar, o cara sai leve. Poxa vida. Que sensação que deve ser. Que sensação. Legal. É bacana. Muito legal. Lourenço, pensando já no pós-operatório, esse paciente usa algum dispositivo auxiliar para marcha, andador, muleta? O que você recomenda normalmente? Eu copio o protocolo do serviço onde eu trabalhei, tá? Que é o serviço do Filipon. Eu só readaptei de algumas maneiras, porque eu acho que o americano exagera, sabe? Já viu o americano andando de bicicleta? Ele tem retrovisor no óculos, tem pisca-pisca na frente, pisca-pisca atrás, todo cheio de aparato. O pós-operatório deles é assim também. Ele tá no CPM, tá com opção de droga, né? Tá com, enfim, etc, etc. Né? E aí, mas eu sigo mais ou menos a filosofia, que é assim, proteger carga com par de muletas, com carga proprioceptiva por aproximadamente 2 semanas.
Depois faço mais uma semana com uma muleta só, de transição. E aí já começa a deambular sem carga, né? A partir da terceira semana. E aí, normalmente, o fisioterapeuta acompanha esses pacientes aí por mais ou menos 1 mês e meio de pós-operatório. E depois tem fisioterapeuta que faz essa transição também, né? E aí começa a transição, o segundo mês e meio, a transição para atividade física desportiva, né? Que pode ser com treinador físico ou com fisioterapeuta. E normalmente com os 3 meses de pós-operatório, essas pessoas já estão voltando ao tatame, né? Voltando às quadras, faz um mesinho de transição ali, de retorno. Normalmente eu brinco com isso também. Normalmente com 4 meses, 5 meses, os pacientes começam a me dar alta, eles começam a sumir. Entendeu? Aí eu encontro no shopping, né? Então, esses são pacientes que te dão alta, né? E é mais ou menos isso. E aí, obviamente, de início, tem nas primeiras semanas, é uma fisioterapia mais direcionada para manutenção de arco de movimento, ação anti-inflamatória, né? Não sei se você vai por essa linha aí, da conversa, né? Mas eu deixo meus fisioterapeutas, assim, os fisioterapeutas que trabalham comigo, bem à vontade. Não existe uma verdade absoluta, eu só passo para eles, assim, o que me parece ser aquilo que não deva ser feito e os princípios que a gente deva seguir no caminho. A forma como ele vai fazer isso, eu deixo eles à vontade, porque eu confio no trabalho deles, entendeu? Então, tem gente que gosta de trabalhar na água, eu também não me oponho. Uma coisa que a gente faz, que eu oriento, aí é a parte minha, que eu oriento eles a pedalarem uma ergométrica todos os dias, a partir do primeiro dia de pós-operatório, para evitar fazer aderência da cápsula com o colo femoral. Normalmente eles fazem 2 dias de pedal, 2 vezes por dia, por 30 dias, sem carga, só para manutenção do arco de movimento e para não fazer aderência ali na cápsula articular com o colo femoral. Perfeito. E acho primeiro, duas coisas, né? Em relação a essa última de você sinalizar de pedalar, Lourenço, a gente já há bastante tempo na fisioterapia, mas isso tem sido cada vez mais consolidado e a gente não cansa de gritar para os colegas e para os alunos que estão chegando, jamais substitua uma intervenção ativa por uma intervenção passiva. Tá? Então não faz sentido eu colocar o cidadão para fazer uma mobilização passiva ou uma mobilização ativo-assistida se ele consegue fazer a ativa. E claro, e aí já caio na segunda que você falou, se foi liberado pelo médico. Eu tenho convicção, Lourenço, eu acho que hoje eu tenho maturidade suficiente para realmente compreender a importância desse parecer do cirurgião, de quem realmente abriu, quem mexeu, quem viu, quem cortou, quem sentiu. É como se estivesse colocando a mão ali. Assim como quando nós colocamos a mão, a gente sente uma textura do tecido, a gente sente algo diferente, o cirurgião também sente. Algo que muitas vezes a imagem não mostra, um parecer por escrito não mostra. A gente precisa realmente desse retorno. E eu te digo, não deixe de dar jamais esse retorno para o fisioterapeuta. Tá? O fisioterapeuta que não entender, que não compreender isso, paciência, eu diria assim, ele não merece a tua parceria, Lourenço. É um trabalho realmente de troca e de aceitar que foi você que viu. Você precisa passar realmente para o fisioterapeuta, isso que você está sinalizando, não só o que não pode, mas o que deve fazer sim. Tá? E por que não? Você, por exemplo, você poderia me dizer assim, D'Angelo, recomendo aí os 30 minutos, 2 vezes por dia, da bicicleta. Qual era o problema de eu falar assim, Lourenço? Eu acho que não. Na minha opinião, super saudável, maravilha, vamos trocar. As pessoas têm que ter maturidade suficiente, às vezes tem, às vezes não, né? Mas para compreender essa nossa ciência, né? Essa troca. Continue dando essa troca, tá? Continue fazendo essa troca aí, porque se você não fizer, alguém vai te perguntar. Alguém vai perturbar você para você falar, tá? Tem alguma restrição, Lourenço, em relação a algum movimento? Porque, ok, você falou da bicicleta, tudo bem, faz uma amplitude, então, importante, provavelmente.
né? Mesmo colocando o selim alto ainda, vai fazer uma boa flexão de quadril. Mas tem algum movimento que você não recomende, assim, ou restrinja? O que você diz? Tem uma restrição que eu sempre faço, que é evitar o SLR no primeiro mês, tá? Em alguns pacientes de início, quando se fazia uma fisioterapia ainda mais liberal, alguns casos de tendinite, a gente não sabe exatamente se é o psoas ou se é o reto femoral, tá? Se é a porção reflexa, porque a gente mexe muito próximo ali a porção reflexa do reto femoral. E alguns pacientes de início, assim, lá no início, faziam tendinopatia naquela região ali, ficavam sintomáticos, chato de tratar, sabe? Então, é uma recomendação que a gente costuma fazer de evitar esse tipo de movimentação nos primeiros 30 dias de pós-operatório. E daí em diante já começa a ficar mais liberal. E a outra restrição é em relação à carga, basicamente extremos do arco do movimento, porque nas primeiras semanas o labrum está fixo por âncora, ainda tem hematoma, a gente muitas vezes a gente repara a cápsula articular, então a cápsula está segura por pontos de sutura, a gente coloca pontos firmes, sem tensão, mas ainda assim é bom evitar extremos de arcos de movimento nas primeiras semanas de pós-operatório, e essa coisa vai evoluindo de acordo com o feeling, né? Eu dou só os parâmetros, assim, a partir de 3 semanas já pode ir soltando mais, e a gente vai se falando sempre, e é uma coisa do feeling também do fisioterapeuta que está ali no dia a dia. Né? Mas, de uma maneira geral, é isso. O SLR tem que evitar mesmo, porque fica chato, a gente muitas vezes dá uns 2 passos para trás na reabilitação quando faz essa tendinite. Não sei se já teve algum caso desse, mas é bem Pô, chato. quando você começou a falar, eu ri aqui, porque, assim, infelizmente, eu já deixei, sim, a desejar em relação a isso. A gente amadurece, é a tal da curva do aprendizado que você colocou, né, Lourenço? E a gente acaba percebendo. Só Pois fazendo. é, só fazendo, não tem jeito. E veja só, até mesmo essa orientação aí, isso que você falou, eu já oriento os meus alunos, meus colegas há muito tempo, porque em muitas cirurgias no quadril, e às vezes até, eu diria assim, no membro inferior como um todo, isso acontece, viu? A elevação da perna reta, você foi perfeito. A gente não sabe exatamente onde é a condição, até mesmo pensar numa bursite. Enfim, a gente não sabe exatamente, mas a gente sabe que o cidadão fica com uma dor persistente na parte anterior do quadril, que dá esses 2 passos para trás, e olha só, para tratar é isso aqui, ó, atrasa demais a recuperação do paciente. E o interessante é que a gente tem uma série de outras possibilidades de exercício para atingir o mesmíssimo músculo. Muitas vezes pode ser um exercício um pouco menos funcional, eu diria, mas você atinge o mesmo exercício com muito mais segurança. Você não coloca o paciente em risco. Tá? É improvável que a gente tenha, eu pelo menos desconheço, algum tipo de exercício que você só possa fazer aquele para atingir certo objetivo. A gente tem muitos caminhos na fisioterapia, na prescrição de exercício para atingir um mesmo objetivo. Então, é perfeitamente adiável a elevação da perna reta. Perfeito, por algumas semanas. A reboque disso, assim, há uma corrente de alguns cirurgiões ou alguns centros, porque a gente acaba pegando muito vício dos americanos, né? Eu me lembro lá no serviço que eu trabalhei lá, que os caras começaram a parar de dar alta no mesmo dia, porque eles estavam operando muito, operam muito NFL, NBA, esses caras aí. Né? E esses NFL aí são durões, né? Os caras da Liga de Futebol americano. E aí chegaram a um ponto de um jogador, né, ir de alta no mesmo dia de bicicleta pro hotel, sabe? E eles falaram, não, tá na hora de parar com isso. Né? Aí começaram a dar alta só no dia seguinte para segurar um pouco. Mas, de uma maneira geral, assim, o protocolo de pós-operatório do americano é muito acelerado, porque são clínicas privadas que competem entre si e parece que querem provar umas para as outras quem é o melhor, quem faz o melhor trabalho.
e vem dinheiro com isso, né? Eles fazem marketing em cima disso. E o médico americano também tem esse viés, né, da reabilitação acelerada, né? O paciente americano compra a ideia. E eu não sei se talvez esse seja o melhor caminho. Existem alguns centros pensando para artroscopia do quadril, por exemplo, de fazer um protocolo menos acelerado, mais suave no primeiro mês, mais visando no primeiro mês e meio, mais visando proteção e tal, deixar o cara mais sossegado. Entendeu? Isso é algo a se pensar. Entendeu? Então, entendeu? Isso é jogar com a cabeça aberta. Tem que ver o que está acontecendo no jogo. Porque nem tudo nos Estados Unidos. Se você comprar o pacote pronto deles, ele não encaixa aqui perfeitamente. E muitas vezes tem porquês, né? Então, eles fazem determinadas coisas lá porque o business, né, faz sentido no business deles. E a gente não precisa comprar isso porque não encaixa aqui, não faz muito sentido muitas vezes, né? Talvez essa coisa da reabilitação acelerada seja uma das coisas, né, a se pensar. Só jogando aí uma... Perfeito. E ainda tem, se você tá lidando com uma pessoa, eu diria assim, apenas ativa, ou é um atleta recreacional, ou é um atleta de ponta. Exatamente. Então, aí tem patrocinador, nossa, tem um mundo aí a se ponderar, né? E muitas vezes a saúde propriamente dita do cidadão que operou, ela é colocada lá para trás. Exato. Ela é o último fator a ser pensado, né? Mesmo que essa reabilitação precoce, essa alta precoce, abrevie a carreira dele, mas ele tem que cumprir aquele contrato ali vigente, ele tem que jogar, ele tem que voltar, né? Isso é lamentável. Muitas vezes um atleta de 35 anos ele quer assinar o último contrato, né? Exato. É interessante que... O público do impacto, você trabalha em termos de faixa etária, se pegar assim, a maior parte dos pacientes é ali, 30 e 40 anos. É esse público aí que é o grosso. Né? Às vezes a gente pega 20 a 30, mas a maioria é 30 a 40. Então, quando vem um atleta profissional, ele já sabe quanto tempo ele tem, né, para até terminar o ciclo dele, né? Perfeito. É interessante que isso eu já sinalizei, inclusive aqui em outras oportunidades, para outras cirurgias. Até um tempo atrás, eu já estou formado há quase 20 anos, e eu lembro que na minha época ainda de graduação, a gente ainda sem muita possibilidade de se comunicar, obviamente não tinha WhatsApp, não tinha tanta possibilidade, né? Mas a gente escutava, via na televisão, assim, um fisioterapeuta de tal clube liberou fulano de tal em 6 meses, né, numa lesão, de repente, LCA, por exemplo. Aí a gente ficava, nossa, liberou em 6 meses. Aí daqui a pouco chegava o outro, liberou em 5 meses. Oh, meu Deus, aí o outro com 4. A gente ficava assim, pô, tem que fazer um curso com esse cara. Como é que ele conseguiu liberar? Mas o tempo passou. E hoje eu vejo a ortopedia, a traumatologia como um todo, a ciência da saúde como um todo, não só na parte esportiva, respeitando um pouco mais o processo de cicatrização. A gente compreendeu um pouco mais o que seria melhor para a cicatrização, se é colocar tensão, se não é, ou em que momento eu coloco tensão, não só numa cicatrização interna, mas até mesmo a parte mais externa, eu me refiro à pele propriamente dita. A gente começou a respeitar um pouco mais esse processo de cicatrização e tomar isso também como um critério de alta. Estou dizendo que antes a gente não se preocupava muito, hoje a gente coloca muitas vezes como um critério realmente de alta, assim, é fundamental o tempo. A gente não libera com menos de tanto tempo, e aí, claro, varia de cirurgia para cirurgia. Mas é interessante como mudou, como muita coisa mudou. Legal. Lourenço, eu estou tratando um paciente na minha clínica. O que ele pode referir para mim que eu deva encaminhar de imediato para você? Por mais que você tenha um follow-up já ali programado, ele vai voltar com tanto tempo, depois com tanto tempo, mas o que ele apresenta para mim de sinais e sintomas assim de alerta que eu tenho que dizer para ele assim, olha, o senhor precisa voltar no seu médico, só retorna aqui para mim depois que fizer uma revisão, uma consulta com o seu médico. Esses sinais e sintomas de alerta. Você diz no pós-operatório?
no pós-operatório, tem alguma É, complicação mais importante, assim, que exija o tem, retorno? tem. Tem uma complicação que é dramática, né? É raríssima, que é a fratura do colo do fêmur. Né? Como a gente faz uma osteocondroplastia do colo do fêmur, você enfraquece aquela região, a região que carrega muito peso no corpo. Né? Então, assim, por isso que a gente faz essa osteocondroplastia, a gente usa como se fosse uma broquinha de dentista, que a gente chama de burr, né? Que é uma bolinha de metal que gira em alta rotação de 5,5 milímetros. Ela é uma bolinha áspera, cheia de espículas metálicas, e ela vai esmirilhando o osso. Então, o que a gente vai fazendo ali na cirurgia é tirando aos pouquinhos, né? Por isso que a gente usa, muitas vezes, intensificador de imagem para ver o quanto que a gente está ressecando. Né? E no intraoperatório a gente faz o movimento, a manobra de impacto para ver se a gente tirou todo o osso que precisa ser tirado. Mas por vezes o cirurgião pode tirar demais, isso faz parte da curva. Então o cirurgião que tira demais, ele enfraquece o colo do fêmur. Né? E mulheres, às vezes a gente opera meninas assim mais magrinhas, né? Com um colo do fêmur menos espesso, um diâmetro menor. Essa é sempre uma preocupação, é a grande preocupação. Tá? Outra coisa que a gente faz, a gente passa perto, é no retináculo ascendente da irrigação na cabeça do colo do fêmur. Eu nunca vi uma osteonecrose pós-artroscopia do quadril, nunca vi na minha vida, mas é uma coisa que é descrita, entendeu? Que pode acontecer também. Então, de uma maneira geral, o que vai chamar a atenção e vai fazer com que o fisioterapeuta reencaminhe o paciente é dor desproporcional, né, aquilo que ele vinha sentindo no pós-operatório, porque é um pós-operatório suave, a gente mantém só um anti-inflamatóriozinho, né, é a minha rotina ao menos, eu coloco uma dipirona SOS e eles não tomam nem a dipirona. Entendeu? Então é um pós-operatório suave, esse paciente não tem dor. A articulação do quadril ajuda, porque é uma articulação robusta, né, do ponto de vista mecânico, e aí na natureza você ganha de um lado e perde o outro, né? Então a sensibilidade do quadril não é tão refinada como, por exemplo, você operar a mão ou o pé, muitíssimo diferente. Ainda mais numa cirurgia artroscópica, o pós-operatório é suave. Né? O que às vezes, o mau resultado é o cara que tem um incômodo quando gira o quadril, aquela coisa, uma fisgadinha, mas não é dor a ponto de tomar um anti-inflamatório, sabe? Então, basicamente, o que vai chamar a atenção e acho que é mandatório a reavaliação é se esse paciente estiver indo bem, de repente começar um quadro de dor, começar a mancar, por exemplo, né? E aí tem que ver, né? Porque pode ser... Existem as complicações da artroscopia do quadril, né? Elas são não são raras, né? Mas a maior parte dessas complicações são complicações menores, tipo infecção superficial na ferida operatória, aderências, dores residuais e tal. Essas complicações maiores são raras, né? São raríssimas. E uma delas também, que aí é uma coisa que não tem como deixar, não tem como passar despercebido, mas é ainda mais raro, que é a luxação do quadril. Eu já vi casos de cirurgia artroscópica, em 30 dias de pós-operatório, chegou na emergência com o quadril luxado, aí me mandaram, né? Porque a gente se conhece, aí o cara mandou, olha aqui, né? Olha o que aconteceu num pós-operatório de uma artroscopia do quadril. Talvez tenha sido uma ressecção ampla demais do teto do acetábulo e aí se transformou num quadril displásico, né? Sim, entendeu? sim. Então, basicamente é dor, né? E aí tem que suspeitar de fratura do colo do fêmur, necrose da cabeça do fêmur e luxação não tem como passar despercebido. Mas graças a Deus essas complicações são raras. Perfeito. Eu sei que você já tocou na questão a gente já falou do movimento aqui, mas só para ser mais categórico, em relação ao exercício com resistência progressiva, eu colocar uma caneleira, uma faixa elástica, eu posso fazer, Lourenço, conforme a tolerância do paciente, deixa eu colocar uma coisa, obviamente, eu acho que não vai ter nenhum fisioterapeuta com pouco discernimento a ponto de enfiar uma caneleira sem a devida metodologia para determinação da carga, inclusive para a progressão dessa carga. Mas eu posso já colocar alguma carga para um fortalecimento, tirando a elevação da perna reta, aquilo que a gente falou, mas eu já posso colocar já na primeira semana?
Na primeira semana, eu acho que esse paciente ainda está amedrontado, ele ainda está receoso. Normalmente, vocês começam a conseguir fazer esse tipo de trabalho pelo próprio paciente. É natural, né? Ele está com medo ainda, é um pós-operatório recente. Aí, quando a gente começa aquela etapa assim, de tirar os pontos, né? E desmamar da muleta, é o período que já há um esfriamento do processo inflamatório intraarticular, de todos os tecidos de partes moles. Ali eu acho que é o momento, sabe? 2, 3 semanas de pós-operatório. Eu acho que é o momento ideal para início desse tipo de trabalho, sabe? E eles vão responder Perfeito. melhor, fazem com conforto, sabe? E a coisa evolui muito rápido. Perfeito, de acordo, total de acordo, inclusive com o que você sinalizou no início. Essa primeira fase realmente é uma fase de controle inflamatório, de restabelecimento, realmente é para pegar mais leve. Tem o nosso feeling sim, mas habitualmente eu concordo com você. A gente E, espera mais um pouco. Perfeito. e tem um desafio aí, né? Que tem um perfil de paciente que é o destemido, né? Que é o herói, o Rambo, né? É o que não Tem, sente dor. Esse é o que mais me preocupa, né? Porque muitas vezes é um cara que não tem dor, que está voando, mas é aquilo que você falou, é a biologia. Não adianta ter a cabeça, achar que né? Porque tem que ter um ritual, entende? é verdade, Então, verdade. Assim como a gente tem o outro extremo também, que é o paciente que desenvolve uma cinesiofobia. sim. Talvez a artroscopia de quadril não seja o melhor exemplo para a cinesiofobia, mas numa artroplastia de quadril não é tão incomum, não é tão raro assim. Então, realmente, esses extremos aí de não movimentar ou destemido aí que movimenta muito, realmente são os que mais dão trabalho. Concordo plenamente, verdade. Que depois que complica, meu amigo, aí sobra para todo mundo, É, entendeu? A queda é alta. Eu sempre falo isso para eles, ó, vai, se cair do cavalo, o problema, se fosse um problema é, só seu, o problema vira meu, seu, de é todo mundo verdade, envolvido, é entendeu? A gente verdade. sabe com o que a gente está mexendo, né? Então, é legal pra caramba se dá certo. Se dá errado, sabe? É É, difícil. Então, é coisa séria, não é brincadeira, né? perfeito, perfeito. Ah, você está vendo um monte de elogio para você aí, né? Acho que durante a live você já viu um monte de palavras direcionadas a você aí, muito legal. Muito legal. Foram os piques que eu distribuí há pouco. Muito legal. Ó, Lourenço, eu vou te fazer a última pergunta. A gente já está com quase 60 minutos. Voou, voou. Quando é bacana, é leve, voa. Legal, legal assim. Então vou te perguntar aqui, vou te pedir aqui, como eu faço habitualmente com os convidados, no final, duas dicas de ouro do Dr. Lourenço Peixoto aos fisioterapeutas que atendem pacientes submetidos à artroscopia por impacto femoroacetabular. Eu acho que, primeiramente, né, pensar no diagnóstico. Um dos grandes problemas desses pacientes é ficarem sem diagnóstico, vai para lá, vai para cá, faz uma coisa, faz outra. Às vezes tá perdendo tempo, está aumentando o risco de desenvolver algum problema mais sério, está perdendo qualidade de vida, né? Então, a gente só é incrível como é que você precisa descobrir a coisa para daqui a pouco você começa a ver os diagnósticos, né? Aquilo que você não via antes. Então, isso serve para todo mundo, né? Outra coisa que é interessante de pensar é que, eu gosto muito de tratar pubalgia, tem muita pubalgia associada a impacto femoroacetabular, sabe? A associação entre essas duas patologias não é irrisória, então é importante pensar nessas coisas, sabe? Às vezes o paciente tem uma dor no pubis e tem um quadril com dor às manobras provocativas. E do ponto de vista de pós-operatório, eu acho que manter o canal aberto, conversar com o cirurgião, né, pegar o feedback do intraoperatório, principalmente o que não fazer, eu acho que é fundamental, né? E basicamente é isso, né? Eu acho que um paciente bem indicado,
com a cirurgia bem executada e bem reabilitado, a chance de sucesso é enorme. É muito grande, é muito raro ter que reoperar um paciente desse. Então, assim, e existe essa patologia, sabe? A gente alivia, melhora a vida de muita gente. E a gente consegue também tirar muita gente da sala de cirurgia com tratamento fisioterápico, que também é muito gratificante. Entendeu? Para mim é vitória também, sabe? Eu não operei o paciente, mas eu tirei quanto de quem é a cirurgia e o cara me é grato, sabe? Faz parte do meu trabalho. Exato. Então, Exato. eu não sou cirurgião que fica assim com um bisturi na mão, assim, né? Cirurgia, não. Eu quero operar quem é cirúrgico. E vocês reabilitarem quem é realmente tratamento conservador. E o diferencial tal do que está no meio, é a zona cinzenta aí, que eu acho que entra a experiência e tal, e aí que é o grande diferencial. Você saber quem não operar e vocês saberem quem não reabilitar. Até que ponto ir. Aí é que está a magia, sabe? O toque fino da coisa. Né? Nada como a experiência, né? E só vivendo. Nossa, é só vivendo, é verdade. Não está no livro. Isso não está no livro. É verdade, não está no livro. Tem que viver, tem que atender, tem que experimentar. É verdade. Não adianta ficar lendo artigo científico só. Você tem que estar lá na ponta da lança, atendendo e atendendo. É assim, errando, acertando. É dessa forma que funciona. Já respondendo alguns colegas que perguntaram aqui, sempre perguntam, sim, vou deixar gravada essa live, pode ficar tranquilo. Essa eu não posso perder aqui, vai ficar lá. Tá? Hoje é terça-feira, na quinta tem uma nova live com mais um convidado especial. Eu queria agradecer os colegas que participaram aqui, tem muita gente conhecida, inclusive. Marcelo Sabac, prazer, há muito tempo que eu não te vejo, meu caro. Ele falou aqui que trabalha nas primeiras semanas com eletroestimulação em coxa. Legal, bom te ver por aqui. Espero que todos estejam com saúde aí. Obrigado a todos. Lourenço, muito obrigado por você tirar essa uma horinha. Eu sei que, de noite, rapaz, isso é sagrado para a gente estar com a família. Você tirar uma hora para compartilhar isso, para a gente ouvir realmente as palavras do cirurgião e não é qualquer cirurgião. Tá? Você é um cara extremamente competente, é um cara assim, você é assim lá no INTO. A gente senta, conversa, toma café. É um cara simples, um cara que troca, que troca expertise mesmo. Então, realmente, para mim, é um prazer, realmente uma honra poder compartilhar esse momento contigo, viu? De coração, obrigado. Obrigado mesmo. Prazer enorme. Tem uma opção de gente legal aqui, galera comentando, interagindo, maneiro. Um abraço para todo mundo. Tamo junto. Tamo junto, meu caro. Nos vemos lá no INTO. Abraço. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.